Shalom, Baruch Hashem, mais um Shabat na presença do Eterno. Hoje eu quero falar para você de um versículo muito interessante que foi isolado, tirado do contexto e apresentado ao público, às pessoas, como uma grande heresia. Nós, em algumas semanas atrás, eu vou deixar aqui no card também, para você poder consultar isso, falamos sobre os alimentos, que Pedro viu os animais puros e impuros, e Deus disse: Pedro, mata e come. E ele disse que não iria matar e nem colocar na boca dele, não iria colocar na boca dele aquilo que fosse impuro ou imundo. E Deus disse para ele nessa visão: não trate como impuro aquilo que Deus purificou. E nós vimos no estudo que Deus estava falando, tanto que Pedro mesmo ele diz: agora eu entendo que Deus ele purificou o homem, né? Ele não está tratando o homem como impuro, não falou nada de animais. Se você tiver o interesse de entender isso, por que ali não está a liberação de comer qualquer tipo de animal, assista o vídeo no card que a gente vai deixar aqui e você vai entender melhor essa história. E essa de hoje, esse versículo de hoje é quase um complemento daquele. Por quê? Porque também é muito usado para as pessoas justificar comer qualquer tipo de coisa, inclusive aquelas que Deus disse para não comer. Porque Yeshua, ele disse que não é aquilo que entra pela boca do homem não contamina. Não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas sim o que sai da boca do homem. Então, muitos teólogos têm ensinado o quê? Olha, tá vendo? Você pode comer qualquer coisa que você não vai se contaminar. Mas sim é o que sai da boca que contamina. Ora, um versículo isolado fora do contexto. Nós temos realmente, Yeshua está dizendo isso? Sim, está. Mas qual é o contexto e o que ele realmente está dizendo? O que significa isso? Ora, isso você só vai saber tirando os óculos romanos e lendo a Bíblia. Está escrito na Bíblia. É só prestarmos atenção, tirar a visão de Roma e colocarmos a visão da Torá, da Bíblia, e nós vamos entender isso e tirar também essa falsa ideia de que Deus abandonou as suas leis. Ok? Então fique comigo e nós vamos estudar isso agora. Pois bem, nós vamos ver agora, vamos lá para a Bíblia, e nós temos aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, o versículo 11 é esse versículo chave aqui, aonde está dizendo, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem, ok? Então esse é o versículo que muitas pessoas usam, muitos teólogos usam para dizer que você pode comer qualquer coisa, inclusive aquilo que Deus diz na Bíblia, não coma isso. Inclusive aquilo que Deus fala, não é para comer esse tipo de animal, vocês não vão nem tocar nele. Então nós vamos entender. Aqui está o versículo isolado. Agora eu vou convidar você para tirar o óculos romano, tirar a ideologia, se abrir totalmente, colocar de lado todo o conceito pré-fabricado, né? o pré-conceito, né? Aquele conceito já pré-determinado que já a gente recebe de berço, e vamos ler na Bíblia o porquê que Jesus disse isso, para quem ele estava, com quem ele estava falando, e se ali eles estavam ali comendo ali um churrasco, uma gordurinha de porco, alguma coisa, né? Vamos ver o que está aqui. Porque é o que as pessoas fazem, comem aquilo que Deus disse para não comer e se justificam aqui. Se justificam exatamente aqui. Mas aqui Yeshua ou qualquer um dos seus discípulos comer aqueles animais que Deus proibiu? Era esse o tema? A conversa era a comida que estava sobre a mesa? Vamos analisar o texto completo para a gente poder entender. A Bíblia nós temos que entender pelo contexto, e não só pelo contexto, pela palavra. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela se completa de uma maneira que é de Gênesis a Apocalipse, ela nunca se contradiz, ela está sempre em harmonia, ok? Então vamos verificar e vamos ver por que entramos nessa situação. Olha como começa aqui o capítulo 15. Então
Vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Pronto, aqui já temos bastante informação. Tem muita informação aqui. E nós nem vamos falar de todas, vamos falar só de algumas. Primeira coisa, vieram de Jerusalém, né? Vieram alguns fariseus e escribas. Quem eram os fariseus? Homens maus? Não. Isso é muito importante também. A gente tem a gente anda tão fora do contexto que a gente tem essa mania. Inclusive tem alguns meios que eu já vi as pessoas falando isso. Eu já falei talvez, né? Mas eu lembro muito de uma amiga muito querida, uma vez falando de alguém, aquele fariseu, como se o fariseu fosse uma coisa ruim. Mas Paulo, ele era fariseu, e ele morreu fariseu, só que ele já se tornou, quando ele aceitou Yeshua, quando Yeshua o chamou, ele se entregou a Yeshua, ele se tornou um fariseu messiânico, né? Ele continua ali no sistema fariseu, mas não no sistema, ele abre mão da religiosidade do farisaísmo, mas as boas coisas continuam, que é o ensino da palavra, que é o ensino da oração. Então, é igual hoje, tem gente que fala, aquele crente hipócrita. Então, quer dizer, você pega assim, o crente hipócrita, então todo crente é hipócrita. Se alguém escreveu sobre um crente hipócrita, quer dizer que todo crente é hipócrita? Não, está falando de um crente hipócrita. Então, quando Yeshua ele chega no fariseu, ele fala, se você é um fariseu hipócrita, isso não quer dizer que todos os fariseus são hipócritas. Olha, você é um fariseu, o outro também é fariseu, só que você tem uma diferença. Você é um fariseu hipócrita. O outro está cumprindo a religião, cumprindo os mandamentos que ele acredita, mas com o coração. E enquanto o outro pode estar agindo por hipocrisia. Então tem que fazer essa diferença também. Mas a gente não vai entrar muito nesse tema aqui não. Então vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas, aqueles que escreviam as leis, que ensinavam as leis, que determinavam as leis, que criavam as leis, né? Aquela história que eu já falei várias vezes aqui, não pode cuspir no chão no sábado, é coisa de escriba, de que faz lei, entendeu? Mas não é na Bíblia que está escrito, mas o escriba entendeu e fez a lei. Então chegou os fariseus e os escribas e perguntaram para Yeshua: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? O que eles estavam se incomodando naquele momento? Eles perceberam que os discípulos de Yeshua estavam comendo sem lavar ritualmente as mãos. O que é o lavar ritualmente? Hoje ainda existe esse costume no meio ortodoxo. Se você pegar em filmes, você pode até em alguns filmes, se você vê alguns filmes judaicos, você vai ver isso. Se você vê alguns vídeos de Israel, alguns locais ali perto do Muro das Lamentações, se não me engano, tem também ali um local público para se lavar as mãos. E aí tem umas canequinhas com correntinhas amarradas. Tem a torneira e tem a canequinha do lado. Então, por que não usar, já que tem a torneira com água corrente, para que as canecas? Porque para lavar as mãos ritualmente, eles acreditam que não pode ser direto da água ali encanada. Então ele vai colocar a água na caneca e aí ele vai jogar na mão, se não me engano, 3 vezes em cada mão, para lavar a mão ritualmente. Então quando o judeu, o fariseu, né, o religioso, ele vai se alimentar, ele vai lavar as mãos dessa maneira, ele vai lavar a mão ritualmente. E Yeshua vem trazendo uma libertação dessas coisas religiosas, não da Torá. Yeshua, então, ele ensina os seus discípulos. E os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão ritualmente. Talvez tenham até lavado a mão normalmente. Não iam comer com a mão suja, creio eu. Tá? Mas não é o suficiente. É a mesma coisa que eu estou dizendo. Se tem lá uma água corrente ali, um encanada ali, uma torneira,
e a canequinha tá lá, e a pessoa vai lá e só lava as mãos na água que cai da torneira sem usar a caneca, ela não lavou a mão, não purificou a mão, não ritualmente. Então, quando essa pessoa chega, o que acontece? Quando o Yeshua é questionado, esses homens, os fariseus e os escribas, viram que eles não fizeram a lavagem da mão conforme a tradição da Torá? Não. Está muito claro aqui. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos. Os anciãos que criaram essa regra. Não é Torá, não é pecado. Não está na Torá isso. Mas eles vivem pela tradição. É como a religião hoje. Por que a religião hoje tem o domingo do Senhor? Eles chamam de domingo do Senhor. Está na Torá isso? Não, não está na Torá. É dos anciãos do cristianismo. Os pais do cristianismo lá, que começa ali com Constantino, aí depois vai passando ali pelo Império Romano, enfim, depois vem lá os nomes, né? Augustinho, eu nem lembro, Eusébio, Marcião, esses camaradas aí, que são os anciões aí que criaram a regra do domingo dominical, do domingo do Senhor, que não é bíblico, criaram as festas bíblicas que não são bíblicas, anularam as festas bíblicas e criaram, né? Inclusive, se Deus nos permitir, no sábado que vem, vamos falar sobre as festas bíblicas, que é fantástico, é muito bom o tema que Deus colocou, eu creio que foi Deus que colocou no meu coração, para falar sobre algo muito importante também, que eu vou provar pelo Novo Testamento, que as festas bíblicas que Deus criou lá em Levíticos 23, elas são caminho, não são a salvação, mas são o caminho da salvação. Vou deixar para a semana que vem, se Deus assim permitir, ok? Então, o que acontece, voltando aqui para esse tema? O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo que o Yeshua, ele veio tirar o homem daquele jugo pesado. O jugo pesado da religião, não. Yeshua veio para te trazer liberdade. A lei de Deus não é uma lei que aprisiona, a lei de Deus te dá liberdade. E uma liberdade que não fere a liberdade do outro. Então, quando você tem uma liberdade que não fere a liberdade do outro, você tem uma liberdade aqui, a sua liberdade não fere a liberdade da pessoa que está à sua frente, você está em paz. Porque a pessoa que está atrás de você também está observando a liberdade dela, que não vai ferir a sua liberdade. Então, a liberdade que Cristo veio nos trazer, a liberdade. E aí, ele começa a tirar. Não pode cuspir no chão no sábado. E Yeshua cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos e curou o cego. Ele não precisava de fazer isso. Quebrou a tradição dos homens. Acabou. Ou você vai servir a religião e ser servo do homem. E quantos, né? Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a falta de lei, a anomia, a iniquidade. A iniquidade fica difícil de entender que é a falta de lei, né? Então é isso. Aqui, Jesus, então, Yeshua, ele não ensina, não leva os seus discípulos a ficar lavando a mão ritualmente. Não, isso daí foi invenção do homem, não precisa. E aí esses homens veem e eles se ofendem. Como tem muita gente que se ofende quando a gente fala de sábado. Quando fala de festa bíblica, tem gente que se arrepia, se ofende, vira o bicho. Mas está na Bíblia. Então eles chegaram até Jesus. E olha a resposta de Yeshua, que Yeshua dá para eles. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha a pergunta que Yeshua faz para eles. Isso é um típico comportamento judaico. O judeu tem muito disso. Ele responde uma pergunta com outra pergunta. Isso é muito frequente. Quando eles perguntam para Yeshua por que os discípulos estão transgredindo a tradição dos judeus, dos anciãos, ou seja, eles estão protegendo a tradição, ou a corporação que eles criaram, Yeshua faz uma pergunta invertida.
Ele fala, ele porém lhe respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, vocês estão incomodados porque os discípulos estão invalidando uma tradição criada pelos anciões? Ora, e por que vocês invalidam a lei de Deus com a tradição de vocês? Então ali houve ali, provavelmente, né, houve quase que uma lacrada que o pessoal fala, né? Yeshua foi ali e acertou bem a situação, bem no ponto mesmo. Vocês estão se incomodando de invalidar a tradição do homem? Mas vocês estão invalidando a tradição de Deus por causa do homem? Por que vós transgredes o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E aí ele fala algo mais. Olha que interessante. Aí Yeshua perguntou e ele mostrou, ele apontou na ferida, ele colocou o dedo na ferida ali, metaforicamente falando. Yeshua vai lá, ele falou, mas ele não só falou, ele mostrou. Aonde que está? E isso é tão atual. Olha só. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha que interessante, olha que interessante. E isso é muito atual. Eu já vi coisa parecida nos dias de hoje. De hoje sim, né? Alguns anos atrás. Yeshua, quando ele fala que eles invalidam a lei de Deus através das tradições, ele mostra, ele fala, olha, porque Deus, uma lei de Deus, porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Está nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. E aí ele diz, e quem maldisser a teu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Essa é uma lei, ok? Ok. Mas eles honram, eles ensinam as pessoas a honrar. Uma coisa importante, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe, às vezes a gente pensa, eu vou falar benção mãe, benção pai, eu acho bonito isso. Tem gente que ainda faz isso, é raro, né? Mas eu acho muito bonito, eu sempre fiz quando era adolescente e até perto do até quando eu fui casar, né? Então eu tinha esse costume, né? De benção mãe, enfim, quando eu via minha mãe mesmo depois de casado, né? É um costume, que está muito escasso hoje em dia. E esses dias, algum tempo atrás, eu vi a pessoa dando benção para a madrinha, pessoa da minha idade, né? Mais ou menos. Eu achei isso muito, muito bonito, né? Eu, infelizmente, não tenho mais mãe para pedir benção. Mas, enfim. Aí, o que acontece? Aí, Yeshua... sim, perdão. Aí, o que quer dizer honrar? Não é só isso. Honrar pai e mãe é o quê? É cuidar, zelar, amparar. Então, se o pai ou a mãe estavam passando necessidade, não tinham mais condição de se sustentar, é lei de Deus que o filho sustente o seu pai ou sua mãe, ou ambos. É lei de Deus. Então a pessoa está ali, o pai casou e depois ficou o pai ou a mãe, perdeu a renda, ou enfim, aconteceu alguma coisa. Ele já é casado, já tem a família dele, mas é lei de Deus que ele sustente o seu pai ou a sua mãe, ou ambos. Isso é lei de Deus. Mas olha o que os homens do templo, a tradição dos anciões criaram. Olha só, Yeshua está dizendo aqui. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou sua mãe. Ou seja, o camarada tem lá, ele mais 2 irmãos casados, por exemplo, vou fazer só um, e o pai está passando necessidade. E aí tem aquele avarento. Ele não quer, ele fala assim,
que meu irmão que cuide. Não, é obrigação dos três cuidar. Mas aí os anciões criaram uma coisa muito interessante, entre aspas, interessante para o sistema religioso, que não é diferente de hoje. O que eles criaram? Eles criaram uma lei que fazia o quê? Olha, você é muito bem de vida, você é rico, mas um dia você vai morrer, não vai? Sim, todo mundo vai morrer. Então o que você pode fazer? Dedica tudo que você tem para o templo. Dedica todos os seus bens para o templo. Você vai continuar com os seus bens, mas nada mais é seu. Você vai continuar vivendo, trabalhando, tudo que você tem. Só que quando você morrer, o que você tem pertence ao templo. Então, você não tem mais nada. Você tem tudo, mas não tem nada. Então, quando essa situação bate, fala, olha, sua mãe está passando necessidade. O irmão chega e fala, olha, vamos ajudar a mãe e o pai, porque estão com necessidade. Aí o que ele diria? O que ele dizia? Não posso. Ou dizia para os pais, olha, eu não posso te dar. É o que está escrito aqui, ó. É oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. O sustento que eu poderia te dar, eu não posso, porque foi ofertado ao Senhor. Eu não posso tirar. Eu fiz um voto no templo de entregar tudo ao templo. É oferta ao Senhor. Então, eu não posso tirar. Por quê? Porque se eu estou tirar, eu vou estar tirando daquilo que eu dei para Deus, que eu prometi para Deus. Olha que malandragem para aquela pessoa que ama o dinheiro, aquela pessoa avarenta. Aí com quem diz, ó, meu irmão, eu não posso fazer nada. Você vai lá, porque eu tenho esse voto, não posso. E isso estava acontecendo. Se não tivesse Yeshua, não estava falando aqui. Então ele fala, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. Ou seja, jamais vai cumprir a lei. Ok? E aí diz mais. E assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, o mandamento de Deus está dizendo, honra teu pai, sustenta teu pai e tua mãe. Aí você fala, eu não posso porque eu tenho um compromisso com o templo, com os sacerdotes. Eu ofertei tudo a Deus. A Deus ou ao sacerdote? Nunca vai cumprir a lei. Nunca vai cumprir a lei. E assim invalidam a palavra de Deus por causa da tradição. Isso não tem não? Quanta gente faz voto aí do mundo, não vou nem falar os nomes dos votos para não ofender ninguém. Faz um monte de voto. Voto, e não ajuda a família. Ah, eu tenho voto para fazer, voto para cumprir. Acha que isso não acontece? E aí o que ele diz? Yeshua continua dizendo, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que Yeshua cita Isaías. Isaías, o profeta messiânico, fala, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo, é para Deus, eu não posso não posso cumprir o mandamento de amar o próximo, eu não posso cumprir o mandamento de ajudar o necessitado, de ajudar o pai ou a mãe. Por quê? Porque eu ofereci tudo para Deus. Hipócrita. Deus não precisa do seu dinheiro. Hipócrita. Esse povo honra-me com os lábios. Com os lábios fala que ama a Deus, é para Deus. Mas o coração está longe da lei de Deus, dos mandamentos. É diferente de hoje. Então, o que acontece? Veja só, o que acontece aqui? Yeshua ele continua dizendo, ó, que adoração é essa? Olha só. E em vão me adoram. Adorar a Deus em vão. Ensinando doutrinas que são preceito de homens. Tá aí. Domingo do Senhor. Eu adoro a Deus. Eu estou falando pela Bíblia, estou lendo a Bíblia. Onde que Jesus mandou ser adorado no domingo? Adora todo dia, sem problema. Mas tem uma adoração diferenciada do sábado, é obrigação sua.
porque o sábado é o dia do Senhor, e Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Ah não, mas é o domingo que vai todo mundo. Eu adoro a Deus. Esse povo, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas de homens. A festa de Pêssah não celebra. A festa de tabernáculos não celebra. A festa de primícias não celebra. É de Natal. Ah, de Natal não tem como faltar, né? Hipócritas. Desculpa a clareza. Mas não é doutrina de homens. Doutrina, eu amo a Deus. Amo a Deus? Então faz o que Deus. Celebra as festas de Deus. Olha, muito importante a palavra da semana que vem. A gente vai. É praticamente uma continuidade dessa. Agora que eu percebi. É uma continuidade praticamente. Não perca. Ok? Então vamos lá. E tendo convocado a multidão, lhes disse. Aí Jesus convocou a multidão. Ouvi e entendei. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Ok? Aí, olha só, chegamos na palavra. Olha o quanto nós tivemos que ler para poder chegar a entender. Agora sim, esse versículo está dentro da semântica, está dentro do contexto. Agora a gente vai entender o que Yeshua está falando. Então ele convocou a multidão e deu um conselho, ele explicou, ensinou. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. O que Yeshua está falando aqui? Pedro estava lá comendo um torresminho, será? Tem algum torresmo aqui? Tem alguma cobra aqui sendo comida? Morcego? Tô pegando leve, né? Tô pegando leve. Tem coisas muito mais claras que eu não vou nem falar. Mas e sim, quer dizer, já até falei, né? Então, o que acontece? O que os discípulos estavam comendo que sem a lavagem sem a lavagem religiosa, né? Sem essa lavagem, me fugiu a palavra agora, né? Mas enfim, ritual, sem a lavagem ritual. E Yeshua está falando, não. Então, vamos supor que estivesse comendo, vamos até usar uma das situações em que os discípulos colheram espiga de milho para comer. Vamos supor que os discípulos passaram lá e pegaram a espiga de milho e começaram a comer espiga de milho. Espiga de milho é pecado comer? Não, pode comer. Então vamos supor, aí os sacerdotes lá, os principais, os fariseus e os mestres da lei lá, os escribas, olham e falam, ei, eles pegaram a espiga de milho, mas sem lavar a mão ritualmente, estão quebrando a lei e estão comendo, estão impuros, não comendo comidas que na Bíblia condena, comendo sem lavar as mãos ritualmente. E aí, Yeshua fala, não, eles não estão, em outras palavras, eles não estão se contaminando porque estão comendo sem lavar as mãos ritualmente. Isso não contamina o homem, não, porque isso aí é doutrina de homens. Isso aí é doutrina religiosa, foi inventado pelo homem, doutrina do homem, doutrina de quem louva a Deus com a boca, mas o coração está longe. Isso não contamina. Comer o que é sagrado, que é separado, o que é permitido por Deus, as comidas que Deus abençoou para que o homem comesse, sem lavar as mãos ritualmente, lá com a canequinha ritualmente, não contamina o homem. Agora,
O que contamina no homem é o que vocês ensinaram aí, as pessoas que não estão com a boca, é o que saiu da boca desses homens. Eles estão questionando porque eles não lavaram a mão ritualmente. Mas o que sai da boca deles é, olha, você não é obrigado a sustentar o seu pai se você fizer o voto de dar tudo que você tem para o templo. E aí o homem falou, puxa, quer dizer que eu vou poder viver com tudo que eu tenho, vou prosperar, continuar com a minha prosperidade, abençoado, e não vou precisar de tirar o que eu tenho enquanto eu estiver vivo. Eu não preciso não vou ter compromisso de sustentar meus pais, nem nada, porque eu vou estar tudo dedicado ao Senhor, e quando eu morrer, que eu não tenho como carregar, aí vocês ficam com tudo? É isso aí. Então eu vou fazer isso. Então o que a pessoa fez? Foi contaminada pelo homem, pelo que saiu da boca dos falsos profetas. Entendeu? Então é isso. É essa a questão. Não é que Pedro ia pegar lá um sapo e comer, que ele não ia ficar impuro. Não é isso. Isso se assemelha com o outro lá, que nós já falamos. O boi é puro, o porco é impuro. Ritualmente, quando o boi estava junto com o boi ficava impuro também. Aí Pedro não poderia comer. Por quê? Porque estava no mesmo ambiente. E era o que eles também tinham na mente. O judeu não podia se encostar no estrangeiro, porque o estrangeiro é impuro, e aí o judeu ficaria impuro também. Aí Deus mostrou através dessa visão que o judeu, ao estar junto com o estrangeiro, não ficava impuro, porque Deus purificou o homem que ele escolheu, ok? E aqui nós vemos a situação parecida. Eu tenho que lavar a mão 3 vezes na mão direita, 3 vezes na mão esquerda, com a canequinha, não pode ser na torneira, senão eu vou me contaminar. Quando eu comer a comida mais abençoada que seja, mais kosher que seja, eu vou me contaminar. Não, isso não vai. Se você não lavar a mão ritualmente, você não vai se contaminar por comer sem lavar a mão ritualmente. Por quê? Porque isso é uma invenção de homens, não é determinado na Torá. Porém, quem inventou essa lei contamina você. Talvez já te contaminou com essa própria história aí. Está te contaminando com invenções. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Dá uma olhadinha aqui no card para você ver a história do lençol aí de Pedro, né? A da revelação de Pedro, que não foi purificado os animais, todos os animais para comer. E a semana que vem, se Deus nos permitir, não deixe de assistir também, de acompanhar o estudo da semana que vem, que vai ser uma grande bênção, eu creio, se assim Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe e até a próxima.